Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Eduardo Chiarello, eu faço parte do PET de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. E dentro do nosso PET nós temos um projeto chamado Mural Interativo, né? Então nesse projeto nós montamos alguns protótipos interativos que eles ficam expostos no nosso departamento. E eu venho hoje apresentar para vocês um dos protótipos que foram feitos. Esse é o protótipo de projeto disco de LED. É um projeto bem simples, mas é bem divertido, né? E agrega algum conhecimento para quem for querer montar ele em casa. Nesse vídeo estarei inicialmente mostrando para vocês alguns dos componentes, como você faz a montagem deles, a programação e por fim eu estarei mostrando um vídeo do funcionamento do protótipo. Bom, os componentes do projeto. Você vai precisar de um Arduino, você pode utilizar qualquer Arduino, qualquer um deles vai funcionar. No meu caso, eu estarei utilizando o Arduino Nano. Você também vai precisar de uma protoboard. A protoboard é simplesmente onde que você vai montar, né? Então a protoboard é bom porque ela facilita. Então, se você fez algum erro, é fácil de corrigir, mas você pode implementar esse projeto numa PCB ou seja lá outro modo que você queira implementar ele. Vai precisar de jumpers, no caso você querer montar na protoboard. Vai também precisar de um botão. É interessante que tem que ser um botão e não uma chave. Ou seja, quando você pressiona ele e tira o dedo, ele tem que voltar ao estado original. Ele não tem que ficar se manter pressionado. Também vai precisar de uma fonte de 5 volts. Ela vai servir para alimentação do nosso circuito. E também de LED Snell Pixel, né? LED Snell Pixel é um tipo de LED RGB. Então esse daí será o nosso display, né? Onde que nós estaremos vendo o que está ocorrendo no jogo. Explicando um pouco mais sobre os LEDs NeoPixel. Então ali na imagem abaixo está vendo como que é um LED NeoPixel. Mas antes eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre simplesmente o LED RGB, né? Que é um LED NeoPixel, porém mais básico, né? Então ali na foto da esquerda você consegue ver esse LED RGB. E uma coisa que se destaca é que ele tem 4 pinos, né? Ele tem 4 pinos porque esse LED RGB nada mais é do que simplesmente 3 LEDs em apenas uma unidade, né? Então no caso ele tem 4 pinos porque ou ele é anodo comum ou catodo comum, ou seja, ou os anodos ou a parte positiva estão juntas em um único ponto, ou os catodos são conectados em um único ponto. E daí as outras 3 perninhas são referentes a cada um das outras 3 cores, né? Cada um dos outros 3 LEDs que estão juntos nesse único LED. Então aqui nós temos ali na imagem da esquerda, né, o acendimento de cada um dessas luzes individualmente, do vermelho, do azul e do verde. E ali na direita mostra a combinação, né, dessas 3 cores. Então nós temos que a partir do verde, do azul e do vermelho, nós conseguimos montar o amarelo, o ciano, o roxo, ou se acender os 3 juntos, o branco. Porém, não são só apenas essas 3 cores que você consegue acender através dessas cores, né? Então você consegue, através da variação da intensidade dessas cores, montar muitas outras cores. Então aqui nós temos simplesmente um esquema do circuito de como acender esses LEDs. Ali em cima na esquerda nós temos para o catodo comum e na direita para o anodo comum. Embaixo ali está como que funciona a implementação desse circuito numa protoboard. Então vocês conseguem ver que no principal que tem 3 botões ali embaixo e conforme você vai apertando eles, você vai vai acendendo uma das cores do LED. E através da combinação, apertando mais um, dois ou três dos botões, você vai conseguindo fazer as diferentes cores. O problema desse circuito é que você não consegue mudar a intensidade, né? Então você simplesmente consegue mostrar aquelas cores que eu fiz anteriormente. Então, mostrando um pouco sobre o LED NeoPixel mesmo. O NeoPixel ele foi inicialmente desenvolvido pela Adafruit, mas com o tempo outras empresas foram fabricando de diferentes tamanhos e também de formatos diferentes. Então essas luzes elas são a mesma coisa do RGB anterior,
porém ela tem uma lógica dentro dela, né? Então são luzes RGB com um driver IC integrado que torna essas luzes endereçáveis ou programáveis. Ou seja, você consegue fazer uma programação que você consegue definir qual LED vai acender e também qual cor ou intensidade ele vai acender. Então, assim como na imagem ali na direita você consegue ver, você consegue colocar esses LEDs em uma certa sequência. E através da programação você consegue acender um LED específico dessa sequência com as cores e intensidade que você desejar. Então vocês conseguem ver que um LED, especialmente ali na esquerda, ele tem 6 conexões, né? Então uma é o negativo, o outro é o positivo e o outro é onde que vai a informação. E as outras 3 pernas do outro lado simplesmente são as pernas que você vai conectar a um outro LED, caso você queira ter mais LEDs conectados. Assim como mostra a imagem ali da direita, né? Então você vai colocando um LED atrás do outro e vai fazendo essa sequência. Aqui nós temos um zoom em um desses LEDs. Então você consegue ver que tem 3 LEDs ali dentro, mas também existe um circuito integrado ali na esquerda, né? Então esse circuito ele vai definir qual LED acender e através de um pulso PWM ele consegue também definir qual que é a intensidade desse LED. Então esse LED ele é muito mais inteligente, pois ele permite que você consiga colocar LEDs em sequência e também como ele muda a intensidade, ele consegue fazer muito mais cores. A implementação desse projeto no Arduino, né? Então aqui nós temos um Arduino Nano ali, um micro no caso, e você tem que fazer a alimentação do positivo e do negativo, e também você precisa conectar o pino central desse LED, que é o pino de dado, né? Então você precisa conectar o pino central também no Arduino, e um pino de dado. É interessante salientar que você também pode colocar como medidas de segurança para evitar que algum desses LEDs queime. Você pode colocar um capacitor ou um resistor, ou você pode colocar os dois, né? Esses LEDs eles são bem resistentes, mas é bom prevenir, né? Que você não quer que eles queimem, então você consegue colocar um resistor ali e um capacitor, né? Para fazer uma regulagem da tensão ali, para ela ficar mais corrente, mais constante, não ter perigo de queimar os LEDs. Então aqui, né, já mudei ali o tipo de Arduino para mostrar que pode ser qualquer tipo de Arduino, e o pino do dado ele também pode variar, né? Você simplesmente vai ter que colocar esse pino depois na programação. Só que existe um problema que esses LEDs, quando você começa a colocar muitos um atrás da outra, ele começa a puxar uma corrente muito alta. E a alimentação do Arduino, ela tem um limite. Ela não consegue dar uma potência muito alta. Então, no caso, se não me engano, um Arduino comum, ele só pode passar cada pino cerca de 40 miliamperes. Então, conforme você vai colocando muitos desses LEDs em sequência, esse pino ele não consegue mais ele dar toda essa energia que o LED está pedindo, né? Então, você pode acabar queimando o seu Arduino. Então, você precisa de uma fonte de energia para fazer a alimentação desse circuito. Então, aí que vem aquela fonte de 5 volts que eu falei no início, né? Que eram os componentes. Então, essa que vai ser a conexão da fonte com Arduino e com os LEDs. Aí só ficou faltando o capacitor, né? Esse capacitor é um capacitor de 100 micro, né? Então eu esqueci de mencionar, ele é de 1000 micros, quer dizer, que você vai colocar ali entre o GND e os 5 volts da fonte. Bom, agora nós vamos para a programação do circuito. A programação, né, ela vai ser feita na própria ideia do Arduino. Então aqui eu irei inicialmente mostrar um exemplo para vocês, né, de como que funciona a programação. É importante que vocês tenham que baixado essa biblioteca aqui,
Essa daqui é uma biblioteca que vocês conseguem achar facilmente na internet e vocês precisam baixar ela, né? Então, através dela, a programação desses LEDs ela fica muito facilitada. Então, para fazer a programação, você precisa incluir essa biblioteca e você precisa definir algumas coisas. Você precisa definir o número de LEDs. No caso, nossos LEDs vão ser 60 LEDs. E também você precisa definir qual que é o pino de dado, né? Então, aqui que você vai colocar qual é o pino que você conectou ao pino central do LED. Aqui eu fiz eu defini algumas outras coisas, né? Que eu defini um botão e aqui eu também defini, no caso, um, um, uma, um valor inteiro Z, né? Então esse Z aqui pode ser qualquer valor. E aqui nós também precisamos definir qual é o tipo do RGB. Então você no Void Setup, você também vai ter que colocar isso daqui. Então, isso daqui ele vai inicializar a biblioteca do FastLED com os parâmetros que você definiu aqui em cima, né? Então, você pode ver que você está repetindo algumas das coisas que você já definiu aqui em cima. Então, aqui no exemplo, no loop aqui, né, como que funciona para você acionar um LED individualmente. Então, no caso aqui, eu escrevo LED, no meio eu escrevo qual que é o pino, qual que é o LED daquela cadeia de LED que eu quero que acenda, e daí aqui eu escrevo isso daqui e eu escrevo qual que é a intensidade de cada cor. Então no caso aqui nós temos R, o G e o B. No caso ele vai até 256 aqui. Então aqui eu estou acendendo o LED 0 na intensidade de 200 no vermelho. Então esse LED ele vai ficar apenas vermelho. Porém, esse LED ele só vai acender depois que eu colocar isso daqui. Depois só apenas que eu mostrar para ele acender, que aí ele vai acender. Porém, esse aqui, né, no caso, nós definimos que seria o LED 0. Mas é interessante que nós possamos utilizar qualquer valor, né? Então é sempre legal colocar uma letra aqui e depois você vai definindo qual número que essa letra é igual, né? Então você consegue ir variando o valor de Z. E assim, a mesma coisa, você consegue acender e depois que você acende, você não pode simplesmente depois só pegar e apagar, né? Para apagar, você vai colocar tudo zero e vai mostrar. Porém, se você simplesmente colocar isso daqui para acender e depois já para apagar, ele vai simplesmente permanecer apagado, porque vai ser tão rápido que você nem vai ver o LED aceso. Então você sempre tem que colocar um delay, né? Entre acender e apagar. Então é assim que você faz para acender um LED ou outro. E agora eu irei mostrar para vocês como que você faz o jogo em si. Então, todo aquele início que eu mostrei para vocês, vocês irão fazer aqui também. Porém, nós também iremos definir mais coisas que serão referentes ao jogo. Então, nós iremos também definir um Z. Esse Z vai ser o LED de número Z. Nós também iremos fazer com que o tempo ele não seja uma constante, né? Então, o tempo ele vai ficar variando. Esse daqui vai ser o delay entre um LED acender e o outro. E nós também temos esse tempo t aqui. Esse tempo t aqui é o tempo inicial. Então ele sempre vai ser um número, ele não vai ficar variando. Então esse daqui é o tempo inicial do jogo. E depois do tempo inicial você vai mudando e conforme você vai mudando ele vai virando esse x aqui. Você também vai precisar de uma variável d. Essa variável d é o tempo que você vai vai diminuindo do tempo e assim o tempo vai ficando cada vez menor. Então você tem o tempo inicial t e você vai tirando um tempo d e ele vai diminuindo cada vez mais. No caso é o x, ele vai diminuindo cada vez mais. Essa parte de diminuir o tempo cada vez mais, você faz com que as coisas ocorram de um modo mais rápido. Então assim você vai conseguindo dificultar o jogo, né? Então você vai fazendo com que os LEDs acendam de uma maneira mais rápida e vai ficando cada vez mais complicado.
aqui eu também defini um limite. Esse limite, né, é o limite de tempo, né? Então, um x menor que o limite indica que o jogador venceu. Então, no caso, você tem que o x ele vai diminuindo d em d. Só que vai ter um momento que o dele vai ser tão baixo que vai significar que o jogador venceu, né? Porque o jogo ele ficou tão rápido e uma hora o jogador tem que vencer. Então, quando o x ele vai ser menor do que o limite, é porque o jogador ele venceu. Então aqui eu também defini o botão, né? Então nós iremos a pressionar o botão para fazer o contato com o jogo. E daí aqui eu também mostrei coloquei uma outra variável, posição. E falei que o valor inicial dela é 0. Então mais para frente eu vou explicar, né? Conforme eu for utilizar ela, eu mostro essa variável. Então aqui no void setup, eu coloquei aqui, inicializei o botão, né, como uma entrada, e daí eu defini algum dos valores aqui em cima, né, de tempo. Então eu falei que o tempo inicial é de 100 milissegundos, eu falei que o tempo inicial, né, ele vai ser igual ao tempo, o x, né, que é o tempo inicial que ele vai ficar variando, ele é igual ao tempo inicial, e também falei que o d, né, que é o tempo que vai ser descontado é 10. Então, a cada vez que você for acertando o jogo, o teu tempo inicial ele vai caindo 10 em 10. E quando esse tempo inicial ele ficar menor do que 11 milissegundos, significa que o jogador venceu. E aqui eu faço a inicialização da biblioteca, né? Mesma coisa que eu já tinha falado com vocês antes. Aqui eu fiz algumas funções. Essas funções aqui, então essa void passou, essa void perdeu e essa daqui venceu, são simplesmente são cores que elas ficam piscando para indicar se o jogador perdeu, ganhou e avançou de nível. Então simplesmente, então eu irei mostrar aqui para vocês essa passou. Então eu simplesmente falo que o z é igual a 0, né? Então o z, que é a parte do LED z, ele é inicialmente igual a 0. Eu criei um while aqui, e enquanto esse z ele não é menor do que 60, isso daqui vai ficar rodando. Então aqui eu simplesmente faço um esquema de cores, né? Então tudo isso daqui é simplesmente para as luzes elas ficarem piscando de uma maneira para indicar que você passou de fase. Então aqui você consegue ver que eu acendi a luz vermelha quando você passa. Eu acendi a luz azul quando você passa, né? RG de azul. Quando você perde, você vai acender a luz vermelha apenas. E quando você vence, você vai acender a luz verde. Então, essas funções são simplesmente para indicar quando você ganhou, quando você passou de fase ou quando você venceu o jogo. Eu também fiz uma outra função, que a função dela é simplesmente apagar todos os LEDs, né? Então é simplesmente uma garantia que depois que eu terminei alguma tarefa, todos os LEDs estão apagados. Então eu chamo essa função aqui, apagar LEDs, e o que ela faz? Ela fala que o G é inicialmente 0, e eu vou apagando LED por LED até o Z ser igual a 60. E daí eu saio e volto o Z igual a 0. Então aqui eu garanto que todos os LEDs estão apagados. E agora eu vou pro loop, né? O loop é onde que tudo acontece, onde que você realmente coloca a programação. Então esse daqui é o loop. Eu inicio ele já chamando a função apagar LEDs para garantir que está tudo apagado. E eu crio um while. Esse while aqui eu coloquei qualquer coisa dentro dele, porque eu não vou sair do while quando essa condição for satisfeita. Eu vou sair do while quando eu chamar o while, ele vai continuar nesse while, ele não vai sair do while, ele só vai sair quando você passar nesse break. Quando você passa no break, você sai do while, e daí você continua aqui. Então essa condição aqui dentro vocês podem ignorar, né? Vocês podiam ter deixado vazia ela. O que eu faço no início? Eu simplesmente acendo 2 LEDs desse meu jogo. Por que eu acendo 2 LEDs? Porque como esse jogo, o LED ele vai ficar rodando em círculos e o objetivo é você apertar o botão quando esse LED que ele está andando em círculos ele estiver em cima de determinados LEDs,
Então esses determinados LEDs, que é os LEDs onde que eu tenho que apertar quando o LED que está girando esteja sobre eles, eles têm que ficar constantemente acesos. Então esses LEDs eu fiz com que o LED 58 e o 59, que são os dois últimos LEDs, já que eu estou utilizando 60 LEDs, eles estejam constantemente acesos, para indicar onde que é o lugar certo que você tem que pressionar o botão para que esses LEDs, para que você consiga passar de fase. E aqui eu também defino um LED Z, lembrando que o Z é igual a zero, né, porque ele acabou de sair do apagar LEDs, que o LED Z ele é igual a esse valor aqui. Esse valor aqui é um branco, né, porque todas as cores estão acesas na mesma intensidade. E o que eu vou fazer? E o que é esse LED Z? Esse LED Z é aquele LED que vai ficar andando em círculos. Então, o que eu tenho que fazer com esse LED? Eu tenho que fazer com que ele vá andando de um LED para o outro. Então, como que eu faço que o LED ele vai percorrendo? Eu preciso acender o LED Z. Depois que eu acendi esse LED Z, eu apago ele e acendo o LED Z mais um. E eu vou fazendo isso. E daí, quando eu aperto o botão, eu preciso criar uma interrupção que aí ele me diga se eu acendi no LED certo ou no LED errado. E eu só vou ter pressionado na posição certa quando o Z ou ele for 58 ou ele for 59, né? Porque isso indica que eu apertei ele quando esse LED que ele está girando ele estava sobre o LED 58 ou 59. Então eu acendo inicialmente o LED 0, que vai ser o primeiro LED a girar em branco. Eu mostro ele e eu dou um delay. Então, lembra que eu falei que conforme você vai pegando o tempo e você vai deixando ele menor e menor, o jogo vai ficando mais rápido? Isso por quê? Porque o delay ele tem a variável x aqui dentro. Então, conforme vai ficando mais rápido, eu vou tirando o valor de x e o jogo vai ficando mais rápido. E aí, depois que eu fiz isso daqui, eu apago o LED. Então, eu acendo, eu mostro que eu acendi, eu dou um delay e eu já apago. Então aqui eu já mostro que eu apaguei ele. E eu também tenho que verificar em cada caso se o botão ele está pressionado ou não. Então isso daqui ele fala se o botão está pressionado, se ele está igual ao alto, então eu tenho que verificar essas outras coisas. Então se eu apertei e o Z é menor do que 58, eu errei. E o que vai dizer se eu errei ou não vai ser essa variável posição. Se a posição for igual a 0, eu errei. Se ela for igual a 1, eu acertei. Então eu vou guardar esse valor da posição porque depois eu vou verificar se eu errei ou acertei. Então, depois que eu defini a variável que eu defini qual que é o valor da posição, né? Dependendo se o Z é menor de 58 ou maior, eu vou pegar e eu vou dar um break. Quando eu dou esse break, eu saio do while, né? Eu saio desse while aqui. Mas no caso eu vou continuar. O que aconteceria se o botão não tivesse pressionado? Eu ignoraria tudo isso daqui e eu continuaria aqui embaixo. Então, se o LED ele já for se o Z é igual a 59, eu não posso simplesmente falar que o Z é igual a Z mais 1. Eu tenho que falar que o Z ele é igual a 0, né? Porque ele tem que ficar circulando. E não tem um LED 60. Eu só tenho 60 LEDs, que ele começa no 0 e vai até o 59. Então depois que eu estou no LED 59, eu tenho que voltar para o 0. E se eu não estiver no LED 59, eu tenho simplesmente falar que o Z é igual a Z mais 1. Então se eu estou no 2, eu vou para o 3. Se eu estou no 3, eu vou para o 4 e assim eu vou indo. Quando eu estou no 59, eu não posso falar que eu vou para o 60, porque não tem 60. Porque acabou os LEDs, então eu tenho que voltar para o início, que é o LED 0. Então é assim que funciona essa parte aqui. E então depois que você dá aquele break, você saiu desse while aqui. Deixa eu selecionar o while. Então, no caso, vamos supor que você apertou e daí você vai sair de todo esse while selecionado aqui. Então ele vai verificar. Se a posição ela for igual a 0, lembrando que 0 é errar, eu pego e eu falo que o x é igual a t. Então, lembrando que o t é o valor inicial, então eu volto a falar que o x ele tem um valor inicial e eu apago todos os LEDs.
e aí eu mando o tema de perdeu. Então, você perdeu, eu vou apagar todos os LEDs e vai passar o tema que você perdeu, e o tempo ele foi redefinido. Então, depois disso, o jogo vai voltar no início. Então, o que acontece no caso da posição ela for igual a 1? A posição igual a 1, igual eu mostrei aqui, significa que você acertou. Você acerta se você apertou no Z igual a 58 ou 59. Então, se você acertou, eu também vou pegar, no caso essa daqui, né? Acertou. No caso, eu vou pegar e vou falar que o x é igual a x menos d. Então, o tempo ele vai ficar mais rápido. Eu vou apagar todos os LEDs e eu vou passar o tema azul falando que ele acertou. Então, ele acertou, eu diminui o tempo e daí falei que ele passou. E agora eu vou reiniciar tudo, só que vai ficar mais rápido, porque eu falei que o tempo é menor. Mas o que acontece? Então agora eu volto para essa daqui. Se o limite, né? Lembra o que é o limite? O limite é aquele valor do tempo. Caso o x ele seja menor do que isso, ele ganhou. Então o jogo estava tão rápido que o tempo daquele delay entre acender um LED e um outro, ele é tão pequeno que ele passou do limite. Então, que é a velocidade máxima que pode. Então, isso significa que você venceu o jogo. Então, eu faço igual o início aqui, né? Eu falo que o x ele é igual ao valor inicial, eu apago tudo e falo que você venceu. Então, nesses dois casos, se você perder ou se você ganhar, o jogo ele reinicia. Se você passar de fase, o jogo ele fica mais rápido por causa disso daqui. Então aí você fez o jogo. Aqui o jogo já está funcionando. Se você ganhar, se você passar, se você perder, o jogo já está funcionando perfeitamente. Então aqui você já consegue pegar, passar para o teu circuito e o jogo já vai estar funcionando. Porém vai ser um jogo meio xoxo, né? Porque você comprou LED RGB ou NeoPixel, mas você não vai usar todas as cores, né? Você não vai dar aquela enfeitada no jogo. Então é aqui que vem uma outra coisa, né? Que você pode enfeitar esse jogo para o jogo ficar bonito, ficar interessante, o pessoal ver aquilo lá e querer jogar, né? Ficar um negócio bonito. Como que você faz isso? Então você pode simplesmente falar que você pode fazer com que o LED que ele fique girando, ele fique com cada vez que ele gira com uma cor diferente. Ou você fala que os LEDs que eles ficam constantemente acesos, que é o LED onde você tem que pressionar para acertar, ele vai mudando de cor a cada fase. Então aí você consegue mostrar qual nível que o jogador tá. Ou você pode colocar uma função standby que enquanto ninguém está mexendo, o LED, o teu disco de LED ele começa a piscar de umas cores legais. Ou mesmo aqui, né, essa função venceu, a função venceu, a função perdeu e a função passou, você não precisa simplesmente ficar piscando os LEDs. Você pode fazer uma forma mais engenhosa com as cores para falar se você perdeu, passou ou ganhou. E é aí que eu mostro um outro código para vocês, né? Então aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que esse código aqui, ele está com 195 linhas, sendo que ele ainda tem todas essas linhas aqui, né? Então o código está com cerca de 160 linhas para o jogo funcionar. O que é preciso para você conseguir fazer com que o jogo ele fique mais bonito? E aí que dá uma complicada, né? Então eu quero mostrar esse outro código aqui para vocês, que é um código onde eu dei uma enfeitada. Só que tem um porém, né? O que custou eu dar essa enfeitada? Ele ficou com mais do que o dobro de linhas, né? Simplesmente por essa enfeitada. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei muito mais coisa nova, simplesmente para o jogo ficar mais enfeitado. Mas vocês não precisam se preocupar, vocês não precisam escrever tudo isso daqui. De onde que eu tirei tudo essas coisas aqui, né? Então, você não precisa fazer simplesmente esse jogo aqui com isso. Você pode acender os LEDs RGBs da forma que você quiser. Você pode colocar no teu computador, fazer uma árvore de Natal, fazer qualquer coisa. Para você fazer isso e você ter o código, você pode pegar e você pode vir nos exemplos do Arduino, né? Da biblioteca que você baixou. Então, lembrando daquela biblioteca que eu falei para vocês baixarem, né? Aquela biblioteca é essa daqui.
E dentro dessa biblioteca existem vários e vários esquemas de cores para vocês irem acendendo, né? Então existem vários efeitos. Então se você pegar esse código aqui, você já está tudo montado no Arduino. Você coloca aqui o pino onde que você quer que a data vá. Você coloca o número de LEDs e aqui você consegue fazer outras definições, né? E você simplesmente rodar esse jogo, os seus LEDs eles vão ficar acendendo com cores diferentes, de um jeito bacana. Porém, aqui ele não vai ser o jogo, né? Como eu quero dar aquela enfeitada, a única coisa que eu fiz no jogo novo, eu, eu peguei e eu peguei e mostrei aquela biblioteca e passei aqui para esse jogo. Então vou mostrar aqui para vocês, né, que eu coloquei tudo aquilo que tinha naquele exemplo que eu mostrei aqui para vocês, eu peguei e joguei aqui dentro. Então tudo isso daqui, ó, ele estava naquele jogo. Eu simplesmente coloquei aqui. Então o que estava no setup daquilo lá, eu peguei e coloquei aqui. Você só toma cuidado para não duplicar algumas coisas, né? Então eu peguei aquele exemplo de lá. Então aqui os meus LEDs eles vão ficar com umas cores todas diferentes, né? No caso eu peguei aquele exemplo e eu coloquei ele, eu fiz uma outra função, essa outra função eu chamei essa função de standby. Então quando eu não utilizo standby, e daí então quando eu não utilizo o meu jogo por um certo período de tempo, o meu jogo ele entra no modo standby, que ele vai disponibilizar tudo aquelas cores. Eu não vou explicar como que essa função funciona para vocês, porque esse código é muito grande, vai ficar até confuso para vocês entenderem o que eu fiz com isso. Mas eu vou tentar deixar no link do YouTube para vocês baixarem esse código e vocês darem uma olhada como que ele funciona. Umas coisas que vocês podem colocar, né, que deixa o teu jogo mais bonito e você não precisa fazer essas cópias aqui, igual eu fiz de um exemplo que tinha dentro da biblioteca, é isso daqui, ó. Então aqui eu criei uma outra variável f, o f é cada nível, e a cada nível o LED que ele fica circulando, o LED 58 e o LED 59, ele fica de uma certa cor. Aqui nesse meu jogo aqui, eu fiz como se tivesse três LEDs acesos, né? Para ficar um pouco mais fácil. Então você pode ver que eu fui variando a cor desses LEDs. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido bem aquele código inicial que eu mostrei para vocês do jogo. Aquilo é um pouco mais fácil de entender do que esse daqui, né? Esse daqui eu simplesmente para um código para ficar com cores ficar mais atrativo, né, para o pessoal jogar. E agora eu vou mostrar para vocês como que o jogo está funcionando, né? No caso eu vou mostrar ele com esses efeitos aqui, como que ele fica e mostrar tudo, né, a cada parte falando. Então, pessoal, inicialmente aqui eu queria mostrar para vocês o primeiro jogo que eu fiz, aquele que não tinha muitos enfeites. Então, logo que ele inicia, ele começa desse jeito, né? Então, lembra que eu falei que o Z ele começa do zero e ele vai rodando. Então, primeiramente, deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá a montagem, né? Ela tá igual aquele esquema. No caso aqui, eu utilizei que o pino de dado seria o 13. Eu coloquei o capacitor aqui, eu também utilizei um resistor para ir até o 13. E esse daqui é o Neo LED que eu estou utilizando, né? Que é um disco. Então você pode ver que eles simplesmente são segmentos, né? Eu fui soldando um no outro até ele ficar esse círculo aqui. Eu coloquei esse fio aqui. E aqui tá aqueles dois LEDs que eu falei que eles ficam sempre acesos, né? Que eu falei que eles eram vermelhos. E aqui o LED que ele vai girando, né? Então o Z ele começa de zero e ele vai pulando ao delay, né? E daí quando eu aperto o botão e ele tá no lugar certo, ele pega e deixa o tempo mais curto, o delay entre um e o outro, e daí ele vai girando mais rápido e mais rápido. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês é que isso daqui é simplesmente só para me reutilizar o botão, né? Ignora essa parte aqui. Então, ó, ele está indo cada vez mais rápido e mais rápido. Quando eu acerto no lugar certo, ele dá aquele pisco, aquele efeito verde, que quer dizer que eu passei de fase.
e daí o tempo vai ficando mais rápido e mais rápido. Tá vendo como ele vai ficando mais rápido? Deixa eu ir até eu perder. E ó, se eu deixar, ele continua rodando. Ele só faz alguma coisa quando aperta o botão. Ó, cada vez mais difícil, mais difícil. Eu errei e ele faz o vermelho. Se eu tivesse conseguido ganhar, ele fazia a mesma coisa, só que azul falando que eu tinha ganhado, e dele reiniciava de novo pro início. Esses dois fios aqui que vem, eles são os 5 volts, né? Que eles vêm da fonte, porque você não pode alimentar esse circuito, obviamente, com os pinos só do Arduino, né? Então você tem que alimentar o positivo e o negativo aqui direto com os da fonte. Agora eu vou mostrar para vocês o código, aquele enfeitado, né? Aquele que eu fiz para vocês por último. Voltando aqui, esse daqui é aquele novo circuito que eu fiz, aquele que eu falei que eu tinha pego um exemplo do FastLED. Aquele exemplo lá, vocês conseguem achar ele, vocês precisam ir em File, vocês vão em exemplos, daí vocês procurem a biblioteca, vocês clicam nele e vocês já conseguem achar esse efeito aí. Esse efeito aí, como você pode ver, ele fica piscando as luzes. Eu deixo ele quando ninguém está utilizando, né? Então o LED ele pode girar uma certa quantidade de vezes. Quando ninguém mexe e ele gira toda essa quantidade de vezes, ele simplesmente entra nesse modo standby. O modo standby ele fica brincando assim com os LEDs até o momento que eu aperto o botão. Eu aperto o botão, ele volta. Então ele volta pro jogo. Então ele fica lerdinha, porque é o nível inicial. E uma coisa que eu quero que vocês reparem, a cor daqueles 3 LEDs. Então aqui eu simplesmente fiz uma piscadinha diferente também. Pode ver que a velocidade já deu uma aumentada. Essa cor aqui daqueles LEDs, ela vai variando, né? Isso daí é um dos efeitos que você pode ir fazendo. Você vai mudando essa cor e conforme você vai passando de nível, a cor vai variando e daí quem está jogando sabe até qual cor que ele foi, né? Então o recorde dele ir até o ciano, ou o recorde dele ir até o vermelho. E assim a pessoa vai tendo ideia até de qual nível que ela tá. Deixa eu ir jogando aqui pra ver até onde que eu consigo ir, pra ver se eu consigo ganhar pra vocês. Errei. Acontece isso. Acho que não vai ser dessa vez que eu consigo mostrar pra vocês como ganhar nesse joguinho. E vocês conseguem deixar mais complicado ou mais fácil ganhar nesse jogo simplesmente mudando aquelas variáveis D, U e o X, né? Então o D é o tempo que vai diminuindo. Você pode falar para ir diminuindo mesmo e você pode aumentar o limite, né? Então se você aumenta o limite, daí o jogo você vai ganhar antes, né? Porque dele não vai ficar tão rápido. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Obrigado por assistirem e até a próxima.